A Fraternidade Espírita Chico Xavier apresenta A Página Amiga, o audiobook do livro Missionários da Luz. Primeira parte, capítulo 11, Intercessão. Certa noite, finda de celebração, Audiobook do livro Missionários da Luz. Narrativa Cristina Albuquerque. Porquanto eram criaturas que ainda se encontravam presas aos veículos de carne, que procuravam o instrutor temporariamente desligadas do corpo por influência do sono. A mais velha, evidentemente, espírito mais elevado pelas expressões de luz que se via rodeado, parecia muito conhecida e estimada de Alexandre, que recebeu com indisfarçáveis demonstrações de carinho. A outra, porém, envolvida num círculo escuro, trazia o semblante lacrimoso, angustiado. "Ó, meu amigo", esclareceu a entidade mais simpática, dirigindo-se ao benévolo orientador, depois das primeiras saudações. "Trago-lhe minha prima Esther, que perdeu o esposo em dolorosas circunstâncias." E enquanto a senhora, indicada, enxugava os olhos em silêncio, acabrunhadíssima, a outra continuava: "Alexandre, conheço a elevação e a urgência de seus serviços. Entretanto, ouso pedir sua ajuda para os nossos pesares terrestres. Se houver absurdo em nossa rogativa, desculpe-nos com o seu coração clarividente e bondoso. Somos mulheres humanas. Perdoe-nos, pois, se batemos à sua porta de benfeitor para atender a problemas tristes." "Etelvina, minha amiga", falou o instrutor com entonação de ternura, "em toda parte a dor é sincera, é digna de amparo. Se há sofrimentos na carne, existem eles também aqui, onde nos encontramos, sem os despojos grosseiros, e em todos os lugares devemos estar prontos à cooperação legítima. Diga, portanto, o que desejam e ponham-se à vontade." Ambas senhoras demonstraram-se aliviadas e passaram a conversar calmamente. Etelvina, satisfeita, apresentou então a companheira, que começou a relatar seu doloroso romance. Casara-se fazia 9 anos com o segundo noivo que o destino lhe reservara, esclarecendo que o primeiro, ao qual amara muito, suicidara-se em circunstâncias misteriosas. A princípio, preocupara-se intensamente com a atitude de Noé, o noivo primeiro, bem amado de seu coração. Todavia, o devotamento de Raul, o esposo que o céu lhe enviara, conseguira desfazer-lhe as mágoas do passado, edificando-lhe a ventura conjugal com amoroso entendimento. Havia recebido 3 filhinhos da providência divina e viviam em harmonia completa. Raul, conquanto melancólico, era dedicado e fiel. Quantas vezes desejara ela balsamizar-lhe em vão as chagas recônditas. O companheiro, todavia, nunca se lhe revelara plenamente. Apesar disso, a existência corria-lhe venturosa e calma, no santuário da multa compreensão. Não obstante, porém, viverem para o desempenho das sagradas obrigações domésticas, apareceram inimigos ocultos que lhes haviam subtraído a felicidade. Raul fora assassinado inexplicavelmente. Amigos anônimos recolheram-lhe o cadáver na via pública, trazendo-lhe à casa a terrível surpresa. Tinha ele o coração varado por um tiro de revólver que, embora encontrado junto do corpo exangue, não lhe pertencia. Que mistério envolveria o hediondo crime? Diversos populares e policiais acreditavam tratar-se de suicídio, tanto assim que todas as diligências da justiça criminal se encontravam interrompidas. Entretanto, em sua convicção de mulher, admitia o assassínio.
Que motivos conduziriam um homem probo e trabalhador ao suicídio sem causa? Por que se mataria Raul quando tudo lhes era favorável relativamente ao futuro? Inegavelmente, seus recursos financeiros não eram extensos, mas sabiam equilibrar com decência as despesas domésticas e a receita comum. Não, não. O companheiro, ao seu parecer, teria partido da crosta por imposição de tenebroso crime. Mas em sua generosidade feminina, Esther, em lágrimas, não desejava positivar a culpabilidade de ninguém. Não desejava vingar-se, e sim acalmar o coração em desalento. Seria possível, por intermédio de Alexandre, sonhar com o companheiro no sentido de obter-lhe as notícias diretas e fazer-lhe sentir o carinhoso interesse do lar? Em vista dos filhos pequenos e de 2 velhos tios que estavam dependentes de seus préstimos, a angustiada viúva encontrava-se em péssimas condições financeiras na viuvez inesperada. Todavia, acrescentava em pranto, estava disposta a trabalhar, a consagrar-se aos filhinhos, recomeçando a vida, mas antes disso, desejava algum conforto para o coração, anelava inteirar-se do ocorrido e conhecer a situação do esposo para conformar-se. E no fim da longa e sentida exposição, rematava lacrimosa, dirigindo-se ao meu orientador. Por piedade, generoso amigo, não me podeis dizer que terá sido feito de Raul, quem o teria assassinado e por quê? A viúva sofredora parecia alucinada de dor e internava-se através das mais descabidas indagações. Alexandre, porém, longe de desgostar com as perguntas intempestivas, assumir atitude paternal e carinhosamente, tomou as mãos da interlocutora e respondendo-lhe: Tenha calma e coragem, minha amiga. Neste momento, não é fácil esclarecê-la. É imperioso se indicar com cuidado a fim de solucionar o problema com critério devido. Volte, pois, ao lar e descanse a mente oprimida. Ansiedades existem que não se curam à força de raciocínios do mundo. É indispensável conhecer o refúgio da oração, confiando-os ao Supremo Pai. Ampara-se a fé sincera, confie na providência e veremos o que é possível fazer no setor da informação e do socorro fraterno. Examinaremos o assunto com atenção. Ambas as senhoras teceram ainda alguns comentários dolorosos em torno do acontecimento e despediram-se mais tarde com palavras de gratidão e conforto. A sós comigo, e sentindo talvez minha necessidade de preparação e conhecimento, o orientador explicou. Nossos amigos encarnados muitas vezes acreditam que somos meros adivinhos e, pelo simples fato de nos conservarmos fora da carne, admitem que já somos senhores de sublimes dons divinatórios, esquecidos de que o esforço próprio, com o trabalho legítimo, é uma lei para todos os planos evolutivos. Mas, sorrindo paternalmente, acrescentou: Entretanto, é forçoso considerar que nós outros, enquanto na crosta em face das mesmas circunstâncias, não procederíamos de outra forma. No dia imediato, porque podia eu dispor de mais tempo, convidou-me Alexandre a acompanhá-lo até a residência de Esther. Tomaria o lar da interessada como ponto de partida para as averiguações que desejava levar a efeito. Como? Ponderei. Não seria mais prático invocar diretamente o esposo desencarnado através de nossos poderes mentais? Raul poderia desse modo ser ouvido sem dificuldade, observando-se posteriormente o que poderia fazer em favor da viúva. O instrutor, todavia, sem desprezar a minha ideia, considerou: sem dúvida, esse é o método mais fácil e, em muitos casos, devemos mobilizar semelhantes recursos. Entretanto, André, o serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos. Concedendo à nossa irmã Esther algo de nosso tempo e de nossas possibilidades, seremos credores de mais justos conhecimentos a respeito à situação geral, enriquecendo simultaneamente os nossos valores de cooperação.
Quem dá o bem é o primeiro beneficiado que acende uma luz, é o que se ilumina em primeiro lugar. Como que não desejava dilatar a conversação, Alexandre silenciou, pondo-nos ambos a caminho, compreendendo eu, mais uma vez, que como na terra o serviço de colaboração fraternal do plano dos espíritos reclama esforço, tolerância e inteligência e diligência. A casa da pobre viúva localizava-se em rua modesta e, embora relativamente confortável, parecia habitada por muitas entidades de condição inferior, o que observei sem dificuldade pelo movimento de entradas e saídas, antes mesmo de nossa penetração no ambiente doméstico. Entramos sem que os desencarnados infelizes nos identificassem a presença em virtude do baixo padrão vibratório que lhes caracterizava as percepções. O quadro, porém, era doloroso de ver-se. A família, constituída da viúva, de 3 filhos e um casal de velhos, permanecia à mesa de refeições, no almoço muito simples. Entretanto, um fato até então inédito para mim feriu-me a observação. 6 entidades envolvidas em círculos escuros acompanhavam-no ao repasto como se estivessem tomando alimento por absorção. Oh, meu Deus! Exclamei aturdido, dirigindo-me ao instrutor. Será crível? Desencarnados à mesa? Alexandre replicou tranquilo. Meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Isto é intuitivo para todos os que estimem o reto pensamento. Após ligeira pausa, em que fixava compadecido a paisagem interior, prosseguiu. Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com as parentelas e dormem nos mesmos aposentos, onde se desligaram do corpo físico. Mas chegam a se alimentar de fato, utilizando os mesmos acepipes de outro tempo? Indaguei espantada ao ver a satisfação das entidades congregadas ali absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes. Alexandre sorriu e acrescentou: tanta admiração somente por vê-los tomando alimento pelas narinas? E nós outros? Desconhece você, porventura, que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum através de princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios? Você não ignora também que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração. Ora, os nossos irmãos viciados nas sensações fisiológicas encontram nos elementos desintegrados o mesmo sabor que experimentam quando em uso do envoltório carnal.